Amigos da Nova TV, nós temos hoje um assunto diferente, meio ambiente, a propósito da indicação do futuro ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por parte do presidente eleito, recentemente diplomado, Jair Bolsonaro, que assume o governo da nação dia 1º de janeiro. Recentemente, Ricardo Salles esteve em Franca. Ele tem uma capacidade, é uma pessoa diferenciada, tanto é que aos 38 anos é nomeado ministro do governo que pode mudar o nosso Brasil, essa é a grande expectativa. E as pessoas que estão designadas para o ministério, evidentemente, terão um papel relevante nessa mudança, nessa nova perspectiva para a nação brasileira. Formado em Direito e Administração de Empresas pela Mackenzie São Paulo, Ricardo Salles é também integrante da Sociedade Rural Brasileira. Esteve em Franca recentemente e concedeu ao nosso programa a seguinte entrevista. Vamos lembrar. O Ricardo Salles, que nos traz a sua palavra nesse evento. Qual a sua mensagem, qual o objetivo e, afinal de contas, o que o nosso agropecuarista da região precisa saber? Olha, importantíssimo evento, até agradecer ao Marcos Falheiros pela organização desse evento e ao Fábio Meirelles por estar aqui conosco, o Gasparini também. Eu, quando fui secretário de Meio Ambiente, foi justamente na minha gestão, agora terminada no final do ano, que nós sentimos a necessidade de redirecionar, por exemplo, a Polícia Militar Ambiental. A Polícia Militar Ambiental, que até então era tida como talvez uma entidade que não entendia as dificuldades do homem do campo, passou a ser uma parceira, tanto para a atividade do campo de agropecuária, etc., mas sobretudo, e aí o tema da segurança no campo, a patrulha rural. Você tem um grupo de 2.100 policiais ambientais no estado de São Paulo que circulam pelo interior, que podem fazer e devem fazer essa parceria com o homem do campo e as ideias que nós implementamos lá. Dentre elas, por exemplo, a identificação para posterior monitoramento e eventualmente ter que recuperar das máquinas agrícolas. Esse é um caminho para os defensivos, talvez uma nova estratégia para monitorar e para também identificar qual é a cadeia que compra o defensivo roubado, por exemplo. Então, esse tema da segurança no campo precisa ser resolvido. É uma situação que tem relação com o problema de segurança como um todo, mas guarda características muito distintas da falta de segurança nas cidades. E dessa forma precisa ser individualmente tratado pelo governo. Meio ambiente. O Brasil, segundo a pesquisa e o relatório da Embrapa, utiliza 8% do seu território em termos de produção de grãos, por exemplo, e preserva muito mais do que a própria sociedade brasileira sabe a respeito do meio ambiente. O que você diz, o que você pode informar também a mais nesse campo? Bom, o primeiro dado é que São Paulo vem aumentando a sua cobertura vegetal ininterruptamente nos últimos 7 anos. Não, isso vem acontecendo. E vem acontecendo graças ao setor rural. É o setor rural que, recuperando as suas áreas de preservação permanente, restabelecendo a sua reserva legal, vem aumentando a cobertura vegetal. Inclusive na secretaria, utilizando a Embrapa como parceira, nós fizemos o mapeamento das APPs hídricas do estado de São Paulo. E elas vêm crescendo e nós temos esse dado município por município. Agora, é preciso desmistificar esse tema, essa visão equivocada, inclusive para fins de mercado internacional, de que o agronegócio brasileiro tem alguma relação com o desmatamento, com a degradação do meio ambiente. É o contrário, é justamente a pujança do agronegócio e a sua visão moderna, inclusive porque é cobrado desta forma pelo mercado internacional, é o agronegócio que preserva, que recupera, que cuida e que gera a riqueza necessária para que essa atividade continue. A insegurança jurídica para o homem do campo, notadamente essa decorrente da discussão do PRA, do Programa de Regularização Ambiental, que foi suspenso por medida judicial, traz uma insegurança enorme para o produtor. Quem saiu perdendo com esta insegurança? O produtor rural, sem dúvida nenhuma, mas sobretudo o meio ambiente, porque diversas medidas de compensação ambiental que poderiam estar sendo tomadas e implementadas foram suspensas pelos próprios produtores, dada a insegurança jurídica que o PRA, o Código Florestal, nessa discussão trouxe. Muito bem, por aí vocês viram um pouquinho do pensamento, da inteligência, da perspicácia, do domínio que Ricardo Salles tem do assunto
meio ambiente, agronegócio como um todo. Essa que é a grande verdade. A visão dele é muito ampla. Ele revela uma maturidade até certo ponto surpreendente, porque é muito jovem. E numa situação como essa, o que eu tenho a dizer e o que nos leva à entrevista de hoje? É a ligação muito especial do futuro ministro com a cidade de Franca. Por exemplo, as amizades, as pessoas aqui da cidade de Franca que têm com ele um grande relacionamento. Uma das pessoas que realmente tem esse relacionamento, que eu considero muito importante e relevante para Franca, é o nosso entrevistado de hoje, Marcos Vinícius Faleiros, representante, delegado regional da Sociedade Rural Brasileira. Obrigado pela presença. Realindo, eu que agradeço a oportunidade, o espaço aqui no seu programa, tão badalado na nossa região, na nossa Franca, e agradeço pelas palavras. De fato, o Ricardo Salles é um amigo da gente, e sobretudo um amigo da Franca, né? Porque, como você bem disse, ele esteve aqui durante a Expoagro. A seu convite? A nosso convite, nós fizemos aqui o segundo encontro da Sociedade Rural Brasileira da Alta Mogiana durante a Expoagro, os trabalhos da Expoagro no Parque Fernando Costa. E o Ricardo gentilmente acedeu ao nosso convite e veio, na qualidade de ex-secretário de Estado do Meio Ambiente, falar sobre temas e sobre o trabalho que ele desenvolveu na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo no período que ele esteve à frente da pasta. Inclusive, ele proporcionou aos presentes naquela ocasião uma bela palestra. Sim, ele abordou temas muito relevantes e o Ricardo é interessante, Realindo, que é uma pessoa que sabe, ele conhece a preservação ambiental e conhece a produção agropecuária, certo? O empreendedorismo e essa coisa toda. E é uma pessoa que entende que essa questão da preservação, ela tem que estar atrelada com a produção. Então ele veio, nos deu uma aula nesse tema, de fato foi uma aula ali, uma hora e tal, que ele falou para os presentes, casa cheia, você acompanhou, casa cheia de produtores rurais, de lideranças regionais do agronegócio. Então foi muito bacana, foi gratificante, de fato. Bom, eu que acompanho política, economia, agricultura, quanto tempo que a gente fala de agricultura pelo rádio, pela televisão, pelos jornais, a partir do Estado de São Paulo, por exemplo, e foram 31 anos, e eu tenho para dizer para você que eu vou citar como exemplo o ex-prefeito Hélio Palermo, que eu acompanhei de perto com as minhas reportagens. Ele tinha alguma coisa de extraordinário, que era a amizade que ele sabia fazer. Lá em São Paulo, em Brasília, isso resultando benefícios para a Franca. Se você me permite, é uma comparação singela, mas eu entendo que, de repente, a sorte está nos contemplando com a presença de um futuro ministro que é seu amigo, que, portanto, posso dizer, tem boas amizades e vínculos com Franca. Isso pode trazer que tipo de frutos? Bom, Realindo, primeiro, bondade sua falar isso comparar a gente com o tio Hélio, que foi um grande prefeito da Franca, né? Aliás, eu acho que foi o melhor, não sei. Eu acho que o Hélio e o Maurício Sandoval estão ali no mesmo... Disputando, não sei, certo? Você que tem que dizer isso. Mas eu acho que a nossa proximidade, a proximidade da Franca, não só minha, mas de várias pessoas, com o futuro ministro, o Ricardo, é muito interessante, porque agora é um canal direto num tema extremamente sensível, que é o meio ambiente. De fato, é um tema muito sensível, que suscita muitas interrogações, um tema controverso, e é uma pessoa que está lá de portas abertas para Franca, para a região. Então, eu acho que isso é muito bom para a cidade, para a região. Se nós soubermos usar isso, vai ser fantástico para a cidade. E nós teremos o que reivindicar perante ele? Olha, Realindo, eu acho que sempre temos, né? A gente verifica que nos últimos governos aí, eu vou nominar aqui os governos de esquerda que nós tivemos, de certo modo atrapalharam e atabalhoaram a questão ambiental no país, porque eles incutiram um viés ideológico radical na pasta e na mentalidade ambiental, que travou, de certo modo, muita coisa da produção. De certo modo, inviabilizou a produção. Mas mesmo assim, o agro continua crescendo, exportando, produzindo mais, batendo recordes. Com certeza. Eu costumo dizer que o nosso setor ele cresce e ele funciona apesar dos governos. Apesar dos governos. E eu acho que a chance que nós temos agora com o governo do presidente Bolsonaro, que, sinceramente, vou dizer aqui, fazer uma
pequena anedota. Foi a primeira vez que o meu voto para presidente valeu, que o meu candidato ganhou a eleição. Acho que de muita gente. Você só perdia. Só perdia. Mas eu acho que é uma chance única que o país está tendo, que os setores produtivos terão de colocar isso aqui para andar mesmo. Porque, olha, eu tive lá em Brasília agora há 15 dias com o então candidato a ministro, Ricardo Salles, agora ministro anunciado, nós tivemos lá, na transição de governo. Realindo, as coisas que estão aparecendo, sabe, que vão vir a público depois da posse, são coisas horrorosas, horrendas, de viés ideológico que fizeram com o nosso país. Tipo BNDES e outras. BNDES e outras coisas, mas o que eu digo aqui é na questão ambiental. Ambiental. Sabe? É uma coisa terrível. Eles ideologizaram a coisa de uma tal maneira para ser um entrave total na produção. Para que o nosso telespectador tenha ideia, as terras ditas indígenas, reserva indígena, no todo, maior do que Portugal. 40% da mineração estão nessas terras. E aí os temas que começam a ser agora discutidos. O índio precisa disso? Ou, por acaso, seria a nação brasileira que precisa disso? Tudo isso você acha que pode ser revisto? Realindo, eu acho que sim. Existem alguns temas muito sensíveis que são constitucionais, questão de demarcação de terra, essa coisa toda. Mas isso pode ser revisto com leis infraconstitucionais, com procedimentos administrativos. Eu acho que se deve fazer um pente fino nas demarcações que foram feitas, porque isso até foi aventada a possibilidade da FUNAI ir para a mão do agora vice-ministro, isso foi criado agora, isso não existia, mas é o futuro vice-ministro do Ministério da Agricultura, o Naban Garcia, presidente da UDR. Até foi aventado isso ficar na mão dele, não foi, vai para o Ministério dos Direitos Humanos, se não me engano, mas isso precisa ser revisto e passar um pente fino nessas demarcações que aconteceram, uma área encostada na outra, certo? Em cima de grandes jazidas minerais. Ora, ali tem 50, 60, 70 índios, por que eles precisam de 5 mil, 6 mil, 10 mil, 20 mil hectares? Eu acho que não é razoável isso. Isso é uma coisa que não tem tangibilidade. Precisa ser melhor discutido. Isso precisa ser melhor discutido, isso precisa ser um tema... Primeiro, precisa pegar a FUNAI, na minha opinião, precisa pegar a FUNAI e falar assim, olha, quem são aqui os radicais ideológicos que estão aqui dentro? Porque não dá, o sujeito está lá, quer manter o índio naquela situação, de certo modo, subhumana. E sob controle deles? Sob controle da FUNAI, com uma gorda verba, né? A gente sabe que é um orçamento. E precisa ser reformulado, Precisa ser reformulado, precisa ver se o índio quer continuar nessa situação. Eu não sei, eu acho que as mudanças são muitas, os desafios imensos, vamos ter que enfrentar isso. Muito bem, nós estamos no finalzinho do primeiro bloco do nosso programa e como eu citei o prefeito Hélio Palermo, em seguida o Marcos Vinícius Faleiro citou também o prefeito Maurício Sandoval como os dois melhores da história recente da nossa Franca, os melhores administradores, e eu vou completar, você disse que eu que teria que dizer, e eu vou dizer que em 76 os dois principais projetos da Franca foram aprovados no finalzinho do governo Hélio Palermo, a criação da Indef e a vinda da Sabesp. E não deu tempo do doutor Hélio instalar e fazer funcionar a Indef, terminou o mandato, não deu tempo de instalar a Sabesp, coisa que o Maurício Sandoval fez em 77, logo que chegou assumindo a prefeitura. E a pergunta que eu faço hoje é a seguinte, são 40, lá se vão 40, 41 anos. O que seria da Franca sem a Sabesp no meio ambiente, sem a Indef nas obras de infraestrutura, tira tudo que foi feito e o que sobra. Então, daí você projeta a importância dos dois nomes. Mas nós vamos voltar daqui a pouquinho com a sequência da entrevista com o Marcos Vinícius Faleiros, porque é muito importante o assunto meio ambiente, a indicação do ministro tão amigo da cidade de Franca, Ricardo Salles, para o futuro ministério de Jair Bolsonaro. Um instante só. Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde 2.000 famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café, do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br.
Muito bem, amigos, retomamos a entrevista com Marcos Vinícius Faleiros, representante, delegado regional na nossa região da Alta Mogiana, da Sociedade Rural Brasileira. A entrevista a propósito da indicação, esta semana passada, do futuro ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que consideramos amigo de Franca, amigo particular, pessoal do Marcos Vinícius Faleiros, e, portanto, esse é o motivo de nós focarmos com tantos detalhes o assunto meio ambiente. Você tem uma boa expectativa a respeito da gestão do futuro ministro? Olha, Realindo, telespectadores, expectativa muito grande porque, observando o trabalho que o Ricardo fez na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que foi um trabalho fantástico, para você ter uma ideia, São Paulo é o estado mais importante da federação, mais avançado da federação, e tinha, nos 645 municípios, 112 lixões a céu aberto quando ele assumiu a secretaria. Ora, isso é um absurdo. Né? Aberração. Uma aberração. Portanto, o Ricardo bateu firme, pegou firme nessa situação, ele entregou a secretaria, havia 9 lixões. Ele interditou e arrumou os outros todos. Fez arrumar. Certo? Não chegou a 0 porque não deu tempo. Então, teria zerado essa conta aí. Quer dizer que prestou um grande serviço. Prestou um serviço. Nesse ponto, prestou um grande serviço. E eu acho que o maior serviço que o Ricardo Salles prestou, como secretário de Meio Ambiente, foi fazer a ponte, o elo de ligação, como eu disse no bloco anterior, entre produção e preservação. Produção agrícola, preservação do meio ambiente. Isso. E as duas coisas são indissociáveis. Intimamente ligadas. Intimamente ligadas. Porque, olha, eu vou contar aqui uma historinha. O fazendeiro, ele não quer que a mina seca. O fazendeiro quer que a mina seca. Não. Não conheço. Então, as duas coisas são intimamente ligadas. E ele fez essa ponte, porque de um lado havia os radicais ruralistas, a gente tem que falar. Existem. Sim, que não tem diálogo com o meio ambiente. E do outro lado, o xiita ecológico, não tem diálogo com o ruralista. Falou, não, vem cá, vamos sentar. Isso prevaleceu durante algum tempo. Algum tempo, isso vem continuando. Certo? A sociedade rural brasileira tem um papel ativo nesse trabalho, porque ela sempre conciliou as coisas. Mediador? Mediador, portanto, a rural tem um departamento de regularização fundiária, um departamento ambiental, tudo para discutir, são fóruns de discussão lá dentro, para debater esses diversos temas que estão todos ligados à questão agropecuária e à questão da sociedade como um todo. Certo? Então, a expectativa é muito grande, eu acho que o Ricardo pode fazer um grande trabalho a nível nacional nesse ponto. Bem, se vê que agora nosso amigo Ricardo Salles é gestor, certo? Vai ser gestor, de 10% do território nacional, certo? São as reservas nacionais. Então, é uma responsabilidade muito grande. Ainda segunda-feira, logo após a indicação, e foi indicado no domingo pelo presidente Bolsonaro, na segunda falei com ele por telefone, para parabenizá-lo pela indicação. Falei, olha, sua responsabilidade e o seu trabalho é hercúleo. Ele falou assim, com certeza, mas vamos com fé que nós vamos conseguir. Ele tem consciência disso? Tem consciência, que é um trabalho hercúleo. Agora, detalhe, o presidente Bolsonaro está levando para o meio ambiente Ricardo Salles, que no berço político trabalhou com o Alckmin, PSDB, e agora, nos últimos tempos, pertence aos quadros do Partido Novo do Amoedo. Então, isso significa que o Jair Bolsonaro, presidente eleito e logo, logo estará empossado e trabalhando, não está olhando cores partidárias? Olha, na minha visão, Realindo, de certo modo ele olha, né? Porque se for um vermelhinho assim, acho que não dá para pôr no ministério. Entendi. Mas eu acho que a indicação do Ricardo, propriamente dita, foi muito mais uma indicação técnica pelo conhecimento e de dele, afinidade de pensamento com o presidente, do que uma questão partidária, etc. Correto. Porque, olha, ele buscou a voltando pessoa. aí no tempo, eu consigo buscar aqui na memória algumas manchetes que saíram quando o Ricardo foi indicado para a secretaria. Na época ele era do PP, Partido Progressista. Havia discordância e críticas à indicação dele no próprio PSDB do governador Geraldo Alckmin. Não, esse sujeito é muito radical e não sei o quê, reacionário, etc. Então, quer dizer, os caras por terra, que fez um excelente trabalho, tirou a ideologia da coisa. Mostrou. A única, eu vou contar uma anedota, você gosta de anedota? A única, vamos dizer assim, entre aspas, questão ideológica que aconteceu, foi que num parque natural estadual aí, não sei aonde, acho que Cajatinga, sei lá, chegou lá para fazer uma vistoria, certo? E o parque havia recebido
um recurso de compensação ambiental. Ora, para que é isso? Isso é para investir em replantio, em preservação das árvores, em limpeza, etc. E o gestor do parque havia mandado fazer uma estátua do guerrilheiro Lamarca na entrada do parque. Ele falou, não, tira isso daqui. Certo? Não combina. Não combina, né? É coerência. Isso aqui é um parque ambiental, não precisa disso. Então, a expectativa é grande. E, por outro ponto, se me permite abordar, eu acho que a nossa região ganha muito também com a indicação do novo secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, que é o Gustavo Diniz Junqueira, que também é um ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, nascido aqui em Orlândia, natural de Orlândia. Família Junqueira. Junqueira de Orlândia, que é intimamente ligado à região. Maninho, a turma do Maninho. Isso, é dessa turma nossa aqui. Então, eu acho que a região ganha muito, com o secretário de Estado da Agricultura, com o ministro de Estado do Meio Ambiente. Então, eu acho muito bom para a região. A região poderá ter, essa é a pergunta, voz e vez? Com certeza, eu acho que os caminhos estão abertos, apesar de Franca não ter feito nenhum deputado federal, né? Que é uma tragédia, uma cidade desse tamanho não ter um deputado federal. Jogamos fora uma cadeira. Certo? Esse mundo de candidatos. 60 mil votos nulos e branco. Certo? E abstenção. Então, assim, eu acho que isso é triste, porque uma cidade desse tamanho precisava ter um representante em Brasília, com certeza, ou dois, certo? Desse tamanho, e não temos. Mas as portas estão abertas, eu acho que o caminho aí é tranquilo e bem retilíneo para chegar. Você acha que pela capacidade, pelo entusiasmo, pela presença que ele tem como administrador, como responsável na área de administração e de direito, Ricardo Salles tem condições e chances de fazer uma boa gestão? Eu acho que sim, Realindo. Eu acho que tem muitas chances. É um sujeito que é advogado, administrador de empresas, com mestrado e pós-graduação em Lisboa e Coimbra, em Portugal. Eu acho que provou na sua vida, tanto privada como vida pública, ser um bom gestor, um bom quadro de liderança desses setores. Então, eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que mudando a mentalidade. Acho que o mais importante nesse momento é mudar a mentalidade. É parar de tratar o meio ambiente como coitadinho. Falar, não, isso aqui é um grande ativo que o país tem. Patrimônio. Isso é um ativo que nós temos. Ninguém quer sair desmatando, ninguém quer sair destruindo. Tem alguns números que impressionam. Por exemplo, na Europa nós temos uma imagem negativa, porque dizem que o Brasil é o país recordista de desmatamento, mas na verdade a agricultura brasileira só utiliza 7% do território nacional. Essa campanha agora pela televisão, pela grande imprensa do agro, levando até a sociedade e até a população em geral, isso melhora um pouco. Mas e, por exemplo, o ministro vai levar essa mensagem também para o exterior? O que você ouviu dele? Olha, na questão da propaganda, o agro é pop, o agro é tudo, eu acho fantástico levar para a população urbana o nosso setor, a nossa vida, certo? E eu tenho certeza que o ministro vai levar isso para fora. Eu acho que existe um grande, não digo nem preconceito lá fora, mas eu acho que é uma campanha mesmo. Olha, vocês preservem aí, na América do Sul, se vira aí, preserva, certo? Que aqui nós vamos produzir. Isso existe mesmo, nós já pegamos cartilha das associações agropecuárias dos Estados Unidos e europeias, falando isso mesmo, quem tem que preservar é lá. E a gente consegue isso com aumento de taxa, etc, etc, e aqui a gente produz. Então, precisa desconstruir isso. O Estado de São Paulo tem 26% de reservas naturais, acima dos 20% exigido por lei. E a maioria dos estados, Minas Gerais, tem muito mais ainda devido às montanhas. Então, eu tenho a impressão que essa tarefa o ministro poderá levar. E também outros aspectos, como o turismo rural, que ele falou recentemente. Claro, eu acho que primeira coisa, os dados de desmatamento, você sai um dado recente aí, desmatamento, não sei o quê, aumentou, Mas nós precisamos buscar esse dado como ele é, certo? Ora, esse desmatamento está dentro dos 20% que é permitido desmatar na Amazônia? Sim ou não? Sim ou não? Primeiro nós precisamos saber isso. Se for sim, tudo bem, não tem problema nenhum, está na lei. Agora, se não se gosta da lei, tem que mudar o marco legal. Por enquanto a lei é essa, eu acho que ela atende muito bem aos dois lados, preservação e produção. Acho que chegou-se num consenso, num meio termo, fantástico. Na época o relator era o deputado Aldo Rebelo, um comunista, mas prestou um grande serviço. Interessante isso, né? Prestou um grande serviço para o país desse sentido. O comunista Aldo Rebelo.
até recentemente era ministro. E você está dizendo agora e confirmando que ele prestou um grande serviço. Ele tinha como importante esse lado de ouvir o setor? Sim. Ouvia. E eu escutei uma frase uma vez do então ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Eu participei de um evento em Ribeirão Preto, na 5ª circunscrição do Serviço Militar de Ribeirão Preto. O coronel, o comandante, era muito amigo nosso, estava lá. E o ministro Aldo Rebelo, um comunista, falou uma coisa que me marcou, eu até escrevi isso em vários artigos já. Nós, entre aspas, ele, nós, o nós deles, entre aspas, né, das Forças Armadas, fazemos a vigilância do território nos rincões longínquos. Estamos presentes. Nós garantimos a presença do Estado. Mas a efetiva ocupação do território nacional, quem faz? Os produtores rurais. É o agricultor, é o pecuarista. Esse sujeito tinha tato. Tanto é que ele fez o relatório do Código Florestal com muita capacidade. Sabedoria. Sabedoria escutando. Você lembra a quantidade de audiências públicas que aconteceram, inclusive aqui em Franca? Quer dizer que ele é respeitado. É um sujeito respeitado. Eu acho que é um comunista que passou a tinta, passou o verniz em cima do vermelho. Diferente. Eu acho que sim. Muito bom. Isso é mais importante do que a própria ideologia, né? Porque de ideologia nós estamos assim fartos e nós queremos ações práticas e efetivas. Quem sabe vem agora o Brasil com umas perspectivas novas, porque sempre que muda tem a chama da esperança presente. Marcos, eu quero agradecer a vossa presença, quero dizer que há uma expectativa a partir de agora do seu trabalho perante o ministro, porque você é delegado regional da Sociedade Rural Brasileira, na nossa região toda, tendo esse laço de amizade com o Ricardo Salles, futuro ministro do Meio Ambiente, eu tenho certeza que muito assunto interessante virá, e aí eu convido para que você futuramente retorne, nos envie as informações para que a gente possa publicar e fazer chegar pelo rádio, pelo jornal, pela TV, aos nossos amigos agricultores em toda a região. Olha, Ralindo, eu que agradeço o espaço, é sempre um prazer estar com você, sem dúvida alguma. Agradeço a paciência dos telespectadores e vamos em frente. Eu acho que nós temos muito trabalho, o Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito, sim. Só está precisando de um tranquinho, das pessoas certas nos lugares certos e passar uma tintinha verde-oliva nele aí, para dar certo. Eu acho que é isso aí. Obrigado. Muito bem. Marcos Vinícius Faleiros, delegado regional da Sociedade Rural Brasileira, foi o nosso entrevistado no programa de hoje. Obrigado a você, Marcos, e obrigado a você, telespectador amigo, que esteve conosco em mais esta ocasião.